Com alegria, novamente aqui nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levarmos a todos, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, mensagem de vida, otimismo e esperança para todas e todos, telespectadoras e telespectadores, diretamente do estúdio da TV, mas também ao vivo, e especialmente para sempre mais espiritualizarmos-nos. É boa esta parada, por assim dizer, para refletirmos um pouco no nosso espírito, para nos elevarmos um pouco espiritualmente. Sem dúvida nenhuma, o Cristo Jesus fica muito contente, bem como a mãe do Cristo e nossa mãe, bem como todos os santos e santas da nossa devoção, que souberam sempre entrar um pouco dentro de si. Quantas pessoas que hoje em dia se afastaram de Deus e por isso mesmo ficam vazias lá por dentro, ficam angustiadas, ficam chateadas na vida, porque não vivem o verdadeiro sentido para o qual Deus nos criou, como pessoa, ou seja, para nos cultivarmos no nosso corpo, estudarmos, para todos que podem estudar, mas também, além de cultivar o nosso corpo, a mente e todo o nosso físico, por isso, nos alimentarmos não exageradamente, mas também minimamente. Devemos alimentar o nosso físico, mas não somente alimentarmos o nosso corpo, que é matéria, mas alimentar também o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente. É isso que Cristo espera, assim como fizeram os santos. E vamos, então, nesse momento, refletindo um pouco o Salmo que nós vamos refletir é o 45, onde nós rezamos: o Senhor Deus para nós é refúgio e é vigor, é força. Sempre pronto, mostrou-se Deus um socorro na nossa angústia, nos nossos problemas, nas nossas situações difíceis. Quantas pessoas que nesse momento estão talvez numa situação terrível na sua vida, com sérios problemas, com talvez uma enfermidade que não gostaria de ter. Quantas pessoas, quem sabe, enfermeiros e enfermeiras atendendo com tanto carinho, tantas pessoas que se sentem angustiadas, quantos médicos, quantas enfermeiras, fisioterapeutas que estão confortando pessoas enfermas nos lares, ou mesmo pessoas cuidadoras e cuidadores, com toda a paciência, ouvindo o desabafo de pessoas sofredoras. Então, Cristo Jesus é o nosso socorro na angústia. Assim, não tememos se a terra estremece, se os montes desabam, caindo nos mares, porque Cristo Jesus está conosco. Conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios, as belezas da natureza, tudo isso, obra de Deus. E a obra estupenda que Deus criou no universo para o nosso bem. E Deus que reprime as guerras na face da terra. Agora, há muitas pessoas que infelizmente se afastam de Deus. Aliás, se você, por exemplo, eu já disse aqui mais de uma vez, mas eu gosto de repetir esta frase.
está bem claro em São Tiago, capítulo 4, versículo 8. E é o Cristo Jesus que sempre nos quer ver felizes, alegres, otimistas na vida, e não desanimados. E por que muitas pessoas vivem desanimadas, angustiadas na vida e trazendo desânimo, às vezes, para outras pessoas? Você imagina um pai desanimado, uma mãe desanimada, tem uma influência negativa terrível sobre os filhos. Uma senhorazinha que está com uma criança no seu ventre em gestação, se esta mãe vive sempre, ou quase sempre desanimada, chateada na vida, vivendo a vida negativamente, coitada desta criança. Eu já agradeci muitas vezes a Deus. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas é que a minha mãe era otimista na vida. Meu pai também era muito positivo, e isso, então, teve influência na geração dos filhos, especialmente. Mas aqui, então, o que é que nos diz? O próprio Cristo Jesus, se nós abrirmos Tiago, por exemplo, São Tiago, capítulo 4, versículo 8, nós encontraremos aqui a passagem onde o próprio Cristo nos pede o quê? Já encontrei aqui no capítulo 4, versículo 8, onde Cristo diz o quê? O que é que ele diz para nós? Está aqui. Aproximai-vos de Deus, e Deus se aproximará de vós. Então, Deus veio ao nosso encontro para nos trazer a paz dentro de nós, para nos enriquecer espiritualmente, porque longe de Deus ninguém é feliz. Você pode fazer o que quiser e não é feliz. Por isso os santos estão felizes na eternidade. Os santos que celebramos hoje, São Martinho de Tours, que quando um mendigo pediu uma esmola para ele, e era bastante frio, e São Martinho não tinha, mas ele estava com um manto. E o que é que ele fez? Ele cortou no meio o manto e deu uma parte para o mendigo. Outra parte, claro, ele também tinha que se cuidar por causa do frio. Depois ele tornou-se sacerdote, depois de muitos anos de estudos, e fundou um mosteiro com tantas pessoas que ele procurou levar para Deus, para o caminho certo, para o caminho do bem. E os outros santos que celebramos hoje, São Verano, São Menas de Alexandria, mártir, e também diversos mártires, São Feliciano, Vitorino e também São Teodoro. E celebramos também hoje São Valentim. Além disso, os santos que colocamos sempre nas quintas-feiras, os santos de domingo, Santo Alberico e os mártires São Clementino, São Teodoro, São Filomeno e ainda São Dubrício, São Dubrício. Então, esperemos que nós todos procuremos sempre, pouco a pouco, nos aproximarmos de Cristo Jesus. E, na última reflexão, eu estava falando que é sobre a questão do dia de finados. E nós, finados quer dizer aqueles que passaram dessa vida para outra. E no domingo passado, nós, a Igreja Católica, dia 7, nos convidou para celebrar o dia de todos os santos e santas. Não somente os santos e santas que foram mediante um processo muito meticuloso, muito criterioso, muito sério. Houve processos que levaram 10 anos, outros 40, outros 80, outros 200 anos até a declaração da beatificação da santa ou santo, e
mais diversos anos para a canonização. Outros santos foram, nós já vimos aqui, beatificados e canonizados mais rapidamente. E os santos, mais ou menos 13.000 santos que a Igreja Católica tem nos 20 séculos da sua existência, mediante processos de beatificação e santificação. Até pelo ano 800, era uma equipe que mais facilmente aceitava a beatificação e a canonização, mas depois o Papa colocou normas, o Papa de então colocou certas normas. Aqui eu vou dizer o ano exatamente, que desde quando houve um processo muito sério de beatificação. Mas existem bilhões e trilhões de santas e santos que não passaram por processo nenhum. O processo foi exatamente Cristo Jesus. Ou seja, todas as pessoas que passaram por esta vida realizando bem a semelhança de Cristo Jesus, no momento da partida desta vida para a eternidade, se morreram completamente purificados pela vida de santidade que levaram nesta existência, adorando a Deus e amando realmente os seus semelhantes, entraram purificados na eternidade e chegaram felizes na eternidade. E se forem muito devotos de Nossa Senhora, a Mãe do Cristo e nossa Mãe, acolheu essas pessoas e apresentaram para Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus disse aquilo que nós lemos aí na última reflexão nossa, que eu me lembro, mas vou ler novamente em Mateus, capítulo 25, versículo 34, onde vamos já encontrar aqui, Mateus, então, 20, tá? Já encontrei, Mateus, capítulo 25, 34, onde, então, Cristo Jesus acolheu aquela pessoa, aquela criança, ou aquela pessoa bem idosa, de 100 anos, 95, 100 e poucos anos, ou aquele adolescente, ou, enfim, aquela moça jovem, ou aquele casal que morreu em desastre, ou morreu afogado, como tem acontecido, às vezes, casais que o noivo e noivo vão amar e lá ela se sente mal, ou ele, e a outro vai querer salvar, e morreu o casal de noivos. Aqui em França aconteceu, alguns vieram passar a lua de mel aqui, que eu sei, eu estou aqui 53 anos, aqui em Floripa, então acompanhei, infelizmente, realizando muitos enterros, também de pessoas que morreram em desastre ou morreram afogados. Mas vamos aqui, veja aqui, capítulo 25, olha na sua Bíblia, versículo 34. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse, possui o reino dos céus, que vos estava preparado desde toda a eternidade. Então, essas pessoas, então, que morreram completamente purificados, entraram para a visão de Deus. Quem morreu, mas não teve pecado grave, essas pessoas, então, passaram por um estágio, podemos dizer, por uma quarentena no purgatório, se purificando, onde nós podemos e devíamos sempre rezar, não somente rezar pelos que partiram desta vida para outra, no dia de finados. Eu me lembro, eu aprendi de minha mãe, quando pequeno, depois mais ainda quando estudante, a devoção às benditas almas do purgatório. A mãe dizia, meu filho, quando sempre rezando pelas almas do purgatório, elas estão ali para ajudar você. Então nós, com a nossa penitência, nosso sacrifício, nosso jejum, e nossa oração, podemos influenciar positivamente
para que estas pessoas que estão sofrendo no purgatório possam, purificadas, o quanto antes ir para a igreja triunfante. Ou seja, nós podemos dizer que na igreja nós temos 3 estágios. Um da igreja militante, que somos nós seres humanos cristãos, que estamos lutando aqui nesta vida, no meio de alegrias, sofrimentos, estudos, compromissos, trabalhos, fazendo boas realizações em favor de nossos semelhantes. Fazemos parte da igreja militante, militar, lutar, se esforçar, estudar, trabalhar, ser bom, rezar, participar da missa, rezar o terço, participar das reuniões na comunidade, colaborar com o dízimo, enfim, na sua comunidade, para o bem da sua comunidade. Então, a igreja militante. Quando, então, a pessoa morre e não está bem purificada, então passa por uma quarentena, por assim dizer, por um estágio, fazendo parte da igreja padecente. Estão lá padecendo, onde nós podemos influenciar positivamente para que essas pessoas saiam quanto antes do purgatório e passarem, então, para a igreja triunfante, ou seja, triunfaram e agora estão felizes na eternidade, onde quem vai para a eternidade, para o céu, a gente vai se encontrar com todos os nossos antepassados. Não somente nos encontramos com a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, mas nós nos encontramos também com Nossa Senhora, aquela que nós fomos bem devotos, e os santos que nós conhecemos, seja Santo Agostinho, seja Santa Catarina, seja São Francisco de Sales, São Francisco de Assis, seja Santa Paulina, seja Santa Albertina, seja a Irmã Dulce dos pobres, seja Santo Inácio de Loyola, enfim, São Luís Gonzaga, São João Maria Batista Vianney, patrono dos presbíteros, enfim, todos os santos, mas também os santos, nossos antepassados, nossos tataravós, bisavós, nossos avós, nossos pais, quantos que nesse momento estão em sintonia conosco, inclusive o Padre Pedro, que não tem mais os pais aqui nesta vida, mas estão felizes na eternidade, eu tenho certeza. Já fazem parte da igreja triunfante. Quantos conhecidos nossos, quantas pessoas que infelizmente ainda aqui estão chorando com saudade de um ente querido que está na eternidade. Não devia ficar triste. Reze, e essa pessoa está muito mais feliz do que a própria pessoa que está chorando aqui nessa vida. Vamos nos alegrar? Devemos nos alegrar. Alegrai-vos sempre no Senhor, nos diz o próprio Cristo Jesus. Então, nesse domingo que passou, nós então celebramos todos os santos e santas. Se nós abrirmos, por exemplo, a palavra de Deus, onde, especialmente, São João, evangelista, no livro do Apocalipse, o que é que nós encontramos? É exatamente onde ele nos diz claramente, 144 mil, os que ele mais ou menos contou de santos e santas. Mas vejam bem, logo em seguida, no versículo 9, o que é que ele diz aqui? Depois disso, eu vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações,
Continua, de todas as tribos, também índios, de todos os povos e línguas, e conservavam-se em pé diante do trono e diante do Cordeiro Cristo Jesus, do trono de Deus e do Cordeiro Cristo Jesus, de vestes brancas. O que quer dizer vestes brancas? Pessoas que estavam na amizade, na graça de Deus. Pessoas que viveram bem esta vida, agora revestidos de branco. O branco nos fala de candura, nos fala da amizade com Deus, nos fala da graça santificante. E continua ainda, e igualmente, e palmas na mão. A palma era símbolo, é símbolo do martírio. Pessoas que não renegaram a Cristo e derramaram o seu sangue por amor ao Cristo Jesus. São bilhões e trilhões de seres humanos que estão felizes na eternidade. E por isso Cristo Jesus diz bem claramente, vinde benditos de meu Pai, possui o reino que vos estava preparado desde toda a eternidade. Então, especialmente, e temos algumas comunicações, algumas pessoas nos pedem o horário das Santas Missas, aí você deve ver em cada paróquia, assim, por exemplo, em Coqueiros, Nossa Senhora do Carmo, nós temos o horário das missas, sempre terça-feira, sempre nas quintas-feiras, nos sábados e domingo às 7h30 da noite. Domingo às 10 horas da manhã na Igreja Matriz. Nas quartas-feiras nós temos a missa em louvor a Nossa Senhora da Saúde e Nossa Senhora da Cabeça, onde muitos médicos estão bastante apavorados agora com o problema, as sequelas. Então aqui, nossa igreja, aqui como na catedral, nós temos a devoção em louvor a Nossa Senhora da Cabeça. Você pode ver que no braço, na mão direita, Nossa Senhora da Cabeça tem uma cabeça. E embaixo os anjos e ela, Nossa Senhora, com o menino Deus no seu braço esquerdo. Quantas pessoas, inclusive eu, já recebi uma grande graça de Nossa Senhora da Cabeça. E muitos médicos estão mesmo assim pedindo para incentive para que as pessoas peçam a proteção do alto, porque nós estamos meio perdidos com essas mutações desta enfermidade. E queira Deus que desapareça completamente, quanto antes, para nós entrarmos numa vida normal, que tiremos a máscara. Mas o senhor está sem máscara? Claro, sempre aqui, como nas Santas Missas, mas eu uso, eu saio daqui, o Carlinho, que é aqui o cinegrafista, sempre ele vê eu saindo, e também os funcionários aqui da TV veem que eu saio sempre com a máscara. Também as pessoas que desejarem poderão passar nas secretarias das paróquias e adquirir a folhinha do Sagrado Coração de Jesus para o ano 2022. É uma folhinha que realmente nos traz muita coisa sobre a geografia, sobre história, sobre charadas, sobre a Bíblia, sobre os santos de cada dia, sobre bons conselhos, sobre receitas, enfim, milhares e milhares de pessoas que adquirem cada ano esta folhinha, esse calendário do Sagrado Coração de Jesus. Também na nossa paróquia, nós já falei ao último programa meu aqui, nós falamos que vamos ter diversos encontros de Natal para crianças, para idosos, e vou aqui anunciar, como também no meu programa da manhã,
das 6h30, pela Rádio Guarujá de Florianópolis, mas nós temos também o Dia Mundial dos Pobres. O Papa Francisco instituiu o seu segundo domingo de novembro como um dia de reflexão e celebração em favor dos pobres, que são milhares. No Brasil, milhões, sem dúvida nenhuma. E o nosso, aqui na nossa paróquia de Coqueiros, vai ser dia 20 de agora novembro. E será lá na creche, na Vila Aparecida, encontro do público que recebe roupas e cestas básicas. Também na nossa paróquia, no dia, vejam bem, isso aqui é muito importante. E se você quer outra paróquia, desejando, por certo, receberá também a inscrição. Dia 26 de novembro, sexta-feira, às 20 horas, nós teremos o início, a abertura da escola teológica. E a primeira palestra será nesse dia 26, sobre o quê? Uma palavra que talvez você quase nunca ouviu, sobre a sinodalidade. Repito, sinodalidade. O que é isso? Você pode perguntar. É exatamente o que o Papa quer, uma igreja sempre mais unida, mesmo nos movimentos da igreja, não formando panelinha aqui, panelinha lá, mas todos formando a verdadeira igreja numa unidade, cumprindo aquilo que Cristo nos pediu antes de ascendermos aos céus. Está bem claro em São João, capítulo 15, versículo 17. Veja o que está aqui, já encontrei, capítulo 15, versículo 17. O que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Que bonito seria o mundo se as pessoas realmente se amassem. Então, dia 26, às 20 horas, quem vai dar essa palestra é um grande teólogo, talvez um dos maiores teólogos de Santa Catarina, Padre Dr. Vitor Galdino Feller. Todos estão convidados e passe então na secretaria da paróquia aqui de Coqueiros, e também o último encontro para pais e padrinhos, de encontro de preparação por batismo, pais e padrinhos, será agora dia 20 de novembro. E batizados teremos até o dia 11 de dezembro. Procure se inscrever o quanto antes para conseguir vaga. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para iluminar, à sua frente para apontar sempre o caminho certo, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis. Agora também a bênção da água, que depois você irá tomar com muita fé. Estaremos aqui na próxima terça-feira, às 14h30 até às 15 horas, e na quinta-feira, sempre na quinta-feira, igualmente 14h30 até 15 horas. Agora a bênção da água, e a saúde, paz, alegria, otimismo, com as mais ricas bênçãos da Trindade Santa e Nossa Senhora da Saúde, Nossa Senhora da Cabeça, a bênção para todas as pessoas enfermas e a bênção para a água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima terça-feira, se Deus quiser.